Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Maternando no Divã, onde os desafios, a beleza e o cotidiano da maternidade se entrelaçam com as questões emocionais e a saúde mental. E hoje nós vamos falar sobre um assunto delicado: quando a maternidade exige força, uma história real de superação e fé. E para esse bate-papo, eu convidei a querida Débora Martins, que é palestrante, escritora, podcaster, mas vou deixar com que ela se apresente. Débora, gostaria de agradecer pela sua presença e estou muito emocionada para conhecer, para que você compartilhe um pouquinho dessa história com a gente, que me impactou bastante, mas por enquanto se apresente para o nosso público, por gentileza. Ai, que bom, Ana. Eu que agradeço pelo convite, satisfação enorme estar aqui. Já conheço você de outros carnavais. Sim, Na verdade, gente, quando a gente fala carnavais assim, vale lembrar que quando a gente fala de saúde mental, não tem carnaval, né, Ana? é O verdade. assunto é muito sério e a gente já teve a oportunidade de compartilhar de um palco, de um trabalho juntos, e isso só aumentou mais a minha admiração pelo seu trabalho, né? Então, é muito, muito bom estar com você. Ai, que delícia. É recíproco e eu tô aqui, gente. Ela é a mestre dos podcasts, e vocês vão conhecer o canal dela, então eu estou me sentindo muito honrada de ter você aqui hoje, Débora. Fala um pouquinho do seu trabalho, se apresenta um pouquinho pra gente. Bom, eu sou jornalista por formação e andragoga por profissão, né? Então, eu sempre trabalhei na área de treinamento e desenvolvimento. Então, eu comecei muito cedo trabalhando, eu sou ainda do antigo magistério, né? Então, eu comecei, meu pai era aquele que colocava gente para trabalhar, então eu comecei a trabalhar em escolinhas de educação infantil aos 12 anos. Então, eu passei por maternal, jardim 1, jardim 2, prezinho. Então, eu cresci dentro desse ambiente escolar e quando eu tinha aquele sonho, né, de trabalhar com jornalismo, eu fui para o corporativo, eu tive a oportunidade de trabalhar na Gazeta Mercantil, que na época era o maior e melhor jornal de economia e negócios da América Latina. Só que aí eu entrei na Gazeta Mercantil como estagiária de jornalismo e fui para onde? No RH. Ah, olha lá, até isso, a gente nem sabia a nossa Fui conexão. parar lá treinando pessoas, né? Então, a Gazeta Mercantil tinha ali um auditório com capacidade para 500 pessoas na época, né? Um público muito grande, salas de treinamento, e a sede ficava ali em Santo Amaro, num prédio muito bonito, e ali aconteciam muitos eventos, eventos da área financeira, eventos, né, relacionados ao mundo acadêmico, então eu era inserida ali, então comecei meio que como mestre de cerimônias, abrindo os eventos, e posteriormente comecei a palestrar e a ministrar cursos também. E aí eu falei, não existe vento favorável, né? Como diz Confúcio, para quem não sabe para onde vai. E aí foi onde eu falei, poxa, eu preciso me especializar em alguma área dentro das palestras. Eu não posso, vou dar uma palestra do quê? Né? E aí eu escolhi uma dor que na época a Gazeta Mercantil tinha, que era a questão do atendimento ao cliente. Uhum. Então aí eu comecei a pesquisar, fiz vários cursos. Eu lembro que eu peguei o boom da Souza Aranha quando chegou a internet no Brasil, aquela coisa toda do IG, né? Da internet de escada. Então foi aí que eu me aprofundei muito na questão do atendimento ao cliente, experiência do cliente. Hoje a gente está no cliente 5.0, né? Então todas as mudanças do mercado relacionadas às relações de consumo. Então eu me especializei nisso e o jornalismo ele foi ficando, né? E onde eu usava a parte do jornalismo? Eu usava para escrever artigos de opinião. Hum. Então eu publicava lá um artigo. Você já foi bem atendido hoje? Então eu construía uma matéria, como eu aprendi na universidade, e eu disparava. Então a gente tinha portais, por exemplo, que nem o Max Press, Comunique-se, que eu colocava lá o meu artigo e ele era publicado em várias revistas, jornais, revistinha de condomínio. E aí foram surgindo os convites. Então, uma editora chamava uma hora, você quer fazer parte de um livro colaborativo? A gente vai fazer um livro aqui que são os 30 a mais em atendimento e vendas do Brasil, os 30 a mais em motivação. Então, sempre apareciam convites, até que em 2012, mais ou menos, o Leonardo Pansardes, de uma editora do Rio de Janeiro, Interagir, ele falou, Débora, você tem alguma coisa aí para publicar, alguma coisa
toque de caixa aí. Falei, Léo, eu não tenho nada para publicar, nada, não tenho nada escrito aqui. Ele, mentirosa, você tem muita coisa escrita. Aí eu pensei, eu vou fazer uma coletânea de artigos. Eu falei, não sei, eu acho que não vai ficar legal. E aí ele falou assim, o que você tem aí? Não é possível, você é professora. Na época eu dava aula no Senac. Ele falou, não é possível, você deve ter alguma coisa aí, você não responde os seus alunos? Aí eu entrei lá na época, né, eu usava não era o Outlook, era o do Mozilla lá, o Thunderbird. Eu usava, assim, esse sistema de envio e de disparo de e-mail, eu entrei lá, tinha mais ou menos umas 900 respostas de aluno. Uau! Aí eu falei pra ele, Leonardo, tem sim respostas Só um pouquinho de material. Aí ele pegou e falou assim, então escolhe aí 100, porque isso aí são ouro, isso aí é ouro, são 100 dicas de ouro. Uau. Escolhe 100, aí foi o nome do livro, né, 100 dicas de ouro, que na verdade é a reprodução de 100 respostas que eu dei para alunos. Então o aluno falava, como lidar com inveja no ambiente de trabalho, como lidar com questões relacionadas à postura mesmo, à conduta, à ética profissional, hierarquia. Então, esses assuntos que os alunos traziam, que eles viviam no ambiente corporativo, eu respondia. E aí, para não ficar uma coisa assim, a resposta do aluno publicada, aí eu fiz todo aquele formato, né? Então, separei por temas, por assuntos, e coloquei ali, né, uma crônica, coloquei a resposta do aluno, às vezes colocava uma frase, né, de um pensador para fazer um link, e assim surgiu esse livro, e me abriu muitas portas, porque eu comecei a vender a palestra do livro. Então era muito comum eu ir para um cliente e levar o livro, e depois que terminava a palestra tinha aquela fila para autografar. Nossa, o ego da gente não aguenta, né? A gente explode com essas coisas. E não existe conteúdo melhor do que o conteúdo humano, do que o cotidiano, aquilo que é real. Isso atrai muito as pessoas, né? E porque as pessoas se conectam com histórias reais, com pessoas de verdade, né? Isso. Até porque, Ana, assim, uma coisa interessante comentar desse trabalho, desse livro, porque nem sempre eu tinha a resposta correta. Então, hoje, se, por exemplo, como lidar com questões relacionadas à hierarquia? Nos dias de hoje, pelo amor de Deus, aí já entra o especialista em gerações, os conflitos, já se fala de internet, já se fala de inteligência artificial. E, na verdade, eu respondia como uma professora ali, secundária, que dava aquela informação de como, através da minha experiência, das minhas vivências, como eu resolveria aquele determinado problema dentro do contexto corporativo, né? Então, eu acho que era uma visão muito mais simples, mas muito mais funcional, sabe? Exato, que dava resultado. É isso aí. Gente, vocês sentiram o peso dessa entrevista, né? Dessa convidada que eu tenho hoje. Mas, Débora, hoje a gente vai falar um pouquinho de uma história da sua maternidade, né? Uma história muito impactante, muito desafiadora. Eu gostaria que você contasse essa história, mas antes, é curioso pensar que de um dia para o outro tudo muda, Tudo né? muda. Então, eu queria que você voltasse um pouquinho antes de contar essa história, contar como era a sua vida como mãe, com a sua filha, e aí depois você entra para nos contar um pouquinho da sua história, por favor. Isso. Então, a minha história com a maternidade, sempre quis ser mãe, né? Desde criança, eu já brincava, né? De casinha, aquela coisa toda. E o que acontece? A minha maternidade, ela aconteceu muito tarde. Porque eu tinha um monte de coisa para fazer, gente. Eu tinha que viajar, eu tinha que estudar, eu tinha que fazer um monte de coisa. Então, eu sou igual a Gretchen, né? Eu passei por uns 4 casamentos, né? Então, a Gretchen parece que tem 12, né? A Gretchen tá um pouquinho mais à frente. Sou aprendiz de Gretchen. Então, na verdade, eu já fui uma pessoa que meio que rompi padrões dentro da minha família. Então, não está bom, separa. Então, eu casava, tudo bonitinho, e não estava bom, separava. Então, de aceitar relacionamentos abusivos e coisa e tal. E aí, quando eu tava, né, tinha me separado, eu tive um casamento que durou 2, um casamento que durou 8, um casamento que durou 1 ano. E aí, esse que durou 8, na verdade, ele me preparou para que os outros durassem menos, porque a minha tolerância, né, foi testada ali. E aí, quando eu terminei esse casamento de 8, esse meu casamento que veio depois, o terceiro, eu já fiquei com um relógio do tempo.
Falei, caramba, eu já tô com 30 anos, aquela pressão, eu não vou ter filho, coisa e tal. E aí, tive um casamento de 1 ano, que realmente, assim, eu queria uma coisa, a pessoa queria outra, não era o momento e tal. E aí, no 4º casamento, eu falei assim, agora eu vou achar a pessoa certa, né? E encontrei uma pessoa muito parecida comigo, divertidíssima, inteligentíssima, assim, muito... Falei, pronto, é o pai perfeito, vai dar certo aqui. E aí eu tive a primeira gestação, que foi uma gestação anembrionada, porque a minha vida era tão corrida que eu não tinha tempo para me alimentar direito. Então eu comia só pão de queijo dos coffee breaks e tal. Então eu gerei um bebê sem ossos. É uma gravidez de mola que eles falam, né? Então foi traumático, muito traumático. Inclusive dentro da minha família, eu lembro que eu estava no hospital, uma história bem parecida com a sua. Eu estava no hospital sozinha quando eu recebi a notícia. O médico falou assim, mãe, você formou um bebê de gelatina. Uau. O seu corpo não tem cálcio suficiente para formar ossos. E eu tava a mesma coisa, uma consulta de rotina, fui fazer um ultrassom, já estava no 3º mês, né? E aí foi isso, e aí eu lembro que eu cheguei em casa e marcamos o dia, né, de fazer a curetagem, né, que chama, marcamos 2 dias depois, né, eu e meu esposo, tudo, né, e aí eu lembro que eu comentei com um familiar meu, falei, olha, aconteceu isso comigo e tal, e a gente já tinha ganho algumas coisas, comprado algumas coisas também, e a pessoa virou para mim e falou assim, isso é gravidez psicológica. E isso foi assim, eu tô rindo, mas é de nervoso, né? Sim. Mas isso foi uma coisa assim que eu não tinha nem como me defender na época. Eu falava assim, não, eu acho que eu preciso cuidar de mim, não gastar energia respondendo essa pessoa. Mas enfim, o tempo passou, eu me curei, tomei muita vitamina e tal. Mais ou menos, eu acho que uns 7, 8 meses depois, eu engravidei, né, nessa gestação, que foi a minha filha Sara, que tem 13 anos hoje. E foi uma criança muito planejada, muito festejada. Tive muitos problemas com a minha sogra, muita invasão, a ponto de chegar, eu abri a porta e tem uma enfermeira na minha porta que veio para furar a orelha da minha filha. Não vai furar a orelha de ninguém. Nossa. A criança tomou 2 vacinas na perninha hoje. Gente. Mas não vão falar que ela é menino. O que falem, o que quiser. Do nada ela aparecia na minha casa na hora do almoço, queria que eu desse almoço pro meu cunhado. Gente, eu socorro. Tive que expulsar a mulher da minha casa. Eu sempre fui bailarina de dança do ventre, eu tinha um cabelo batendo na cintura e quando eu tinha apresentações, eu tinha que acompanhar as meninas, né? Era um tipo de um hobby, né? E eu acompanhava, eu me dedicava muito à dança. E às vezes ela chegava na minha casa e ela falava, pra que tanto cabelo? Pra que tanto cabelo? Agora você é mãe, você tem que cortar o cabelo. Olha os estereótipos aí, né? Ó, mãe não pode isso, mãe não pode aquilo. Olha na minha família, toda mãe corta o cabelo Chanel. Pra que esse cabelo? Você não vai ter como cuidar. Olha. Você não vai ter... Então, assim, bem, né, traumático. E aí, enfim, o filho dela era um príncipe, eu devolvi ele para morar no castelo novamente, né? E criei a minha filha, e tudo bem, tudo tranquilo, Ana. Eu trabalhando por Rio Quente Resorts, Pernambucanas, grandes corporações, né, prestando meu serviço, fazendo planejamento de aula, tudo funcionando direitinho. E a vida da minha filha transcorrendo, né, tudo perfeito, tudo tranquilo, tudo favorável, né? E eu morava, na época, eu morava ali na Bresser, né? Coladinho no metrô ali, né? Na estação Bresser, né? A gente fala que é Moca, mas não é, a gente mora na Bresser. E aí ela criava ela ali no jardim do Museu do Imigrante, brincando ali, tudo certinho. E aí o que aconteceu? Tudo muda de uma hora para outra. E mudou, a economia mudou, né? Então, um dos meus clientes, que era Pernambucanas, falou assim, Débora, a gente tá passando uma marolinha aí, né? Da economia, tudo, e a gente, provavelmente, esse ano, que eu recebi um contingente de 500 profissionais para treinar por ano. Esse ano nós vamos fazer um treinamento de 40 profissionais. 40... Falei, 40, e eu aí, purinha, né? 40, a gente faz 2 turmas de 20 e coisa e tal. Ele falou, não, Débora, esse ano inteiro nós vamos treinar só 40 pessoas. Meu Deus.
Falei, e agora, José? Né? Aí vem Como que eu aquele vou ter balde, né? Aquela. dinheiro para pagar, né, minha casa, meu financiamento, minhas coisas, Uhum. né? Como que eu vou ter? Então, eu falei, vou voltar da aula e vou colocar minha filha numa creche, a melhor creche da região. Fui lá e coloquei minha filha e aí ela começa a tossir. Nessa época ela estava com 3 aninhos, né? Uhum. E aí começa a tossir, e a criança tossindo, e eu levo num médico, e eu levo em outro, né? Ah, mãe, é tosse de creche, o Aí eu li no seu diagnóstico. e-book tosse de creche, achei uma frase bem. É tosse de creche. E teve um médico, inclusive Dr. Clóvis, que atende lá na UBS, lá da Moca. Dr. Clóvis virou para mim e falou assim: mãe, você cria a sua filha dentro de um apartamento. E quando ela é colocada junto com os outros alunos que são bolivianinhos criados em caixas de maçã, você quer que a sua filha não pegue nenhum bichinho? Gente, ele usou esses termos. E eu, né, fiquei assim, né, passada assim com aquela Sim. situação. E muita coisa, Ana, vamos fazer uma pausa aqui só para muita coisa a gente não fala porque a gente quer poupar energia, né? Não verbaliza. E depois isso, né, Freud já Acaba, dizia, né? exatamente, né? Palavras não O que verbalizadas. não é falado, falam-se as pontas dos dedos, né? Isso vai pra Exato, algum lugar, né? Não, a gente não fala, exato. não verbaliza, mas em algum lugar aquilo ali vai. Vira um sintoma. E aí, o que aconteceu? Eu peguei e deixei essa situação de lado, tudo, né? E fui em outros médicos. Eu tinha um convênio, levei em um hospital perto da minha mãe, e sempre aquela coisa. E eram vidros de xarope, e era inalação direto e não passava. Então, de repente, um dia, a minha filha tá lá brincando, ela brincando com aquela tossinha constante, aquela tossinha. Será que é tuberculose isso? O que é? E eu indo atrás, e mãe, é tosse de creche, esse diagnóstico. E aí, de repente, ela falou: mãe, chama a avó. E aí eu fui, liguei para minha mãe morava relativamente perto, e aí eu liguei para minha mãe e falei: mãe, tem como você vir aqui? A minha mãe, eu falei: mãe, tem que ser agora, a Uhum. Sara tá querendo que você, né, receba ela aí, ela quer que receber você aqui em casa agora. Aí minha mãe pegou, não questionou nada, Uhum. e minha mãe foi até em casa. Quando minha mãe sentou no sofá, ela veio e deitou no colo da minha mãe e parou de respirar. Ai, meu Deus. E minha mãe falou: Débora, ela não está respirando. E aí foi aquela loucura. Aí eu peguei, enquanto minha mãe pegava as coisas dela, eu desci, liguei o carro e aquela coisa toda. E nós fomos para o hospital da criança. Aí quando chegou no hospital da criança, não tinha vaga, não tinha atendimento. Aí nós fomos num outro hospital perto da casa da minha mãe. Foi aquela loucura toda. Aí a saturação dela estava 6. Meu Ela não Deus. tinha mais, ela ficou com. Ela teve um derrame pleural. Então, eu fiz um e-book, eu explico essa história, né? Ela ficou. O derrame pleural, ele cria, né? Rompe a pleura, né? Que é aquela camada, né? Que envolve o pulmão, aquela camadinha bem fina. E ali, o que acontece? O pulmão dela, o esquerdo, ele era puro pus. E aí o que aconteceu? Espetaram a criança na hora, drenaram, começou a sair pus, Você assim. viu Eu isso? vi tudo isso e eu fiquei de Meu pé do lado da Deus. cama 3 dias, urinada. Eu fiquei 3 dias de pé do lado do leito. Eu não podia sair de perto porque ela me agarrava, ela assim, mãe, não sai daqui, não sai daqui, porque era furando a criança e era toda hora e coloca acesso e tira acesso, 3 aninhos e as enfermeiras ainda, Débora, você mãe, né? Elas falam: ai, mãe, você tá tendo hospitalite, tem que sair de perto. Ai, vocês nunca foram internadas. Então elas Não. ainda faziam, sabe? Ainda brincavam com a situação e eu ali de pé, firme e acompanhando tudo. E aí, quando foi mais ou menos no quarto dia que ela estava ali naquela situação, eles tentando uma transferência para outro hospital. E o pai dela trabalhava na plataforma da Petrobras, R$ 30.000 na época para tirar ele de helicóptero da plataforma. Meu Deus. E se eu falasse para minha sogra, aquele amor de pessoa, né? Ela iria provavelmente tacar fogo lá no hospital, fazer Uhum. escândalo, ou seja, coisas mais desnecessárias ainda. Eu nem podia falar para a Petrobras, porque eles iam deslocar ele, então paga helicóptero, tem todo um protocolo, né, para sair de Uhum. lá. Eu nem poderia falar para ele lá e nem poderia
contar com essa rede de apoio do lado da família dele. Então, entre a minha mãe e minhas irmãs, a gente fez um arranjo ali e elas começaram a me substituir, aquela coisa, enquanto a gente tentava uma transferência para o Cândido Fontoura. Que era o hospital referência. Na época era o Geraldo Alckmin e coisa e tal. Então foi aquela coisa assim, tudo muito... E era ambulância para lá, para fazer ressonância, ambulância para cá, e os médicos assim falavam, olha, ela provavelmente ela vai ficar com um cilindro de oxigênio, ela vai ficar com pulmão de aço, né? Esse tipo de coisa. E eu, assim, enquanto isso, a minha agenda de trabalho, ela estava fluindo. Ela estava aqui, eu tinha compromissos para fazer, para cumprir, e eu tinha Rio Quente Resorts em Goiás, eu tinha que ir para lá, e eu cheguei a viajar, a ir dar treinamento, e com ela hospitalizada, e foi aquele caos, né? Tudo assim. E aí, o que acontece? Você vai passando o tempo, e se passaram muito tempo, né? Que se passaram 3 meses, né? Então, ali dentro do hospital, e várias coisas foram acontecendo, Ana. Então, uma das coisas que eu acredito que foi assim um divisor de águas ali, eu acho que eu fiquei mais conhecedora dos meus direitos. Sabe tudo aquilo que eu falei, vamos fazer uma pausa, vamos recapitular a coisa do não dito. Quanta coisa eu deixei passar, que as pessoas falaram, e às vezes vem através de uma brincadeirinha, através de uma bobeirinha, a pessoa falou, ela é de outra época, de outra geração, é velho, ignora, não sei o quê. Eu fui juntando tudo isso. E de certa forma isso foi me fortalecendo. E eu lembro que chegou uma época que ela tinha uma febre todos os dias, uma febre com hora marcada. Essa febre, ela acontecia às 3 horas da tarde. Essa menina ficava queimando de febre, e aí no outro dia vinha aquela junta médica, mais ou menos uns 7 médicos, mais nutricionista, vinha toda aquela turma se juntava ali, e ela era aquela mãe que para mim o hospital não era um hotel. Eu já levantava, já colocava tênis e meia, risco de contaminação. Ela já me preparava para receber ali. Passa aquela mão d'água no cabelo para receber, ter uma cara boa para receber os médicos. E aí teve um dia que eu peguei e identifiquei, né, esse médico que era o responsável ali pelo setor de pneumo. E eu peguei e falei para ele assim, Dr. César. Eu falei, Dr. César, vocês estão usando a minha filha de cobaia para os estudantes. Meu Deus. Porque nós estamos aqui, logo completa 90 dias. A minha vida acabou, meu apartamento, a Caixa Econômica executou, meu carro está com os 4 pneus murchos na frente do hospital. Vocês estão usando a minha filha como cobaia. Eu vou abrir um processo dentro do hospital, uma sindicância. Eu não tô aqui, não tô vindo da balada, eu tô cuidando de uma criança, tô contando gotas de vancomicina. Vancomicina é o antibiótico mais feroz que tem, é um canhão. Tipo, é a última instância. Mãe, o ciclo vai durar 7, 14, 28, né? 21 ou 28 dias. Durava sempre 28. E aí, nesse dia, eu falei, eu tô indo para assistente social, conversar com a assistente social, eu vou abrir uma sindicância pelo tratamento das enfermeiras aqui, e isso não vai ficar assim. Ele me tirou do quarto, me levou para uma salinha. Mãe, pelo amor de Deus, e não sei o que, vamos conversar, e que não sei o que e tal. Não é assim, e dá pra gente, né? E aí eu peguei e falei assim, então me dá um formulário que eu vou levar para morrer em casa. Por isso que o livro tá escrito. Aos 58 dias, eu pedi pra morrer em casa, né? Débora, você acreditava que você ia perder sua filha? Você achou? Nenhum momento. Não. Nenhum momento. Tá. E aí eu falei, eu vou levar pra morrer em casa. E aí eles ficaram assustados, né? Eles ficaram assustados, porque eles falaram assim, não, mãe, a gente vai ter que fazer alguma coisa, o que a gente vai ter que fazer? E aí eu entrei com um pedido de um catéter PICC para ela parar de sofrer, aí eu entrei com toda a solicitação, documentação, e eu denunciei algumas enfermeiras que abriam a janela da área de pneumo 7 horas da manhã com garoa. Então, uma série de coisas que, no desdobrar dessa história toda, eu tive que fazer o quê? Eu tive que, sendo resiliente, me fortalecendo e me informando.
Uma prima minha de Jundiaí, ela enfermeira, ela me dava dicas, informações de como eu deveria proceder. Então, assim, foi muito importante me fortalecer, passar por cima de tudo isso para ter informação, para poder direcionar as minhas reclamações e tudo mais. E aí, quando chegou mais ou menos aqui, assim, ela já estava, pedia transfusão de sangue, né? O sangue entrava aqui, a menina acendia. De tanto sangue sujo que estava ali dentro dela, cheio de medicação, Quando né? entrava Isso, entrou o sangue novo, mas mesmo assim a enfermeira trocou o sangue com outra paciente. Eram muitos erros, muitos erros. E aí, quando essa menina recebeu, né, o sangue novo e tal, passou uns 2 dias mais ou menos, tinha uma enfermeira que ficava à noite. E essa enfermeira, ela foi fazer um turno da noite e tal, e ela pegou e falou assim, nossa, ela melhorou muito, né? Ela melhorou muito, mãe, eu acho que logo você tem alta, né? E aí, tudo bem, ela falou isso, eu fiquei feliz, tal, dormi aquele dia, dormi a noite inteira, tipo, das 11 até as 7 da manhã, eu dormi assim, que foi uma bênção, né? E ela ali no bercinho dela, tal, e aí chegou outra pessoa, e eu ia continuar a conversa com ela, né? Ia falar assim pra enfermeira. Falei, nossa, você me deu uma esperança, né? esperança. Eu fiquei muito animada. E aí chegou um outro enfermeiro. Chegou um enfermeiro, assim, com uma carinha de arrogante e tal. Ele pegou e falou assim: olha, mãe, eu vou falar uma coisa pra você. Dá pra ver que você é diferente. Dá pra ver que você é diferente. Que muita mãe aqui usa o hospital como hotel. E eu vou falar um negócio pra você, mãe. Logo a sua filha vai ter alta, mas não fala pra ninguém. Olha. Ele foi embora. E aí eu fiquei naquela esperança, né? Ah, ela vai ter alta, logo ela vai ter alta, aquela coisa toda, né? E aí na noite seguinte, aí eu, né, passei o dia inteiro com aquilo, veio a junta médica e tal, né? Aí na noite seguinte eu peguei e esperando ela chegar, né? Ia falar, ó, o outro enfermeiro também me deu esperança. Ela, que enfermeira? Não veio ninguém aqui no meu lugar ontem. Você tá brincando. Eu falei, como assim? Ela, não veio nenhum enfermeiro. Como que ele era? Eu descrevi, não tem nenhum enfermeiro assim aqui. E aí, a partir daquele dia, minha postura mudou. Nós ficamos mais 5 dias no hospital e eu mal cumprimentava as pessoas, eu fiquei zip, biquinho calado. Agora eu não... Ia na capela, todos os dias, ia na capela, agradecia. E assim, Ana, ela saiu do hospital, ainda tomou mais um ciclo em casa de antibióticos, tudo. Foi um longo processo de recuperação. Ela ficou muito tempo ainda, né, fazendo inalação, né, com pulmão de aço, tudo. E depois eu fui em todas as religiões agradecer. Haviam grupos de WhatsApp com a foto dela. Meus familiares me ajudavam muito. Caíam, na verdade, não eram Pix na época, eram transferências na minha conta, que eu até hoje não sei quem foram as pessoas que fizeram. Então, assim, eu fui em todos os lugares e onde eu entrava com ela no colo, as pessoas batiam palma e foi muito emocionante, assim. Então, isso tudo, Ana, só reforça que hoje eu sinto, assim, que mesmo todos os desafios, mesmo hoje ela sendo uma criança com 13 anos, uma adolescente aí que, meu Deus, né? Essa fase. Mas quando eu arrumo a cama dela de manhã e quando eu olho para ela, quando ela me pede, mãe, compra um fone para mim, mãe, compra um sorvete para mim, graças a Deus. Eu dou graças o tempo todo. Por ter ela ali com você, né? Nossa, você trouxe tantas lições, né? Assim, você teve que lidar com a enfermidade da sua filha e você teve que tirar forças, não sei da onde, para ainda também pensar em questões legais, pensar como eu posso defender e lutar pela minha filha aqui. Você teve que pensar no seu trabalho, que você não podia parar, porque senão como eu vou sustentar minha filha? Então, assim, você teve que ter uma resiliência, foi uma palavra que você usou, pra conseguir. E as mães, né, a gente fala que tem uma força. Outro dia eu machuquei o dedo, só rapidinho,
e entrou uma farpa no meu dedo. Eu fui pra farmácia desesperada e ela falou: Ana, é colega de bairro, assim, naquelas farmácias de bairro. Ana, mas você teve um parto normal e você tá assim desesperada por causa de uma farpa. Eu falei: mas ali era diferente. A maternidade parece que ela nos dá uma É força, né? Algo que. verdade. Então, nesse seu relato, você trouxe tantas informações, né? Tantas lições preciosas. Obrigada por ter compartilhado com a gente essa história, né? E só pra gente finalizar, se você pudesse deixar uma mensagem para as mães que estão passando por algum desafio do qual você passou, e deixa também pra gente como você pode colaborar de forma profissional, conta, né, fala sobre o seu podcast, deixa Isso. as suas redes e deixa tudo aí pro pessoal te conhecer um pouquinho mais e mais as suas histórias, que eu sei que você tem muitas. Ótimo. Então, Ana, na verdade, eu deixo o meu e-book, que é Sara em Busca de uma Cura. Eu deixo para você presentear a sua audiência, né? Coloco um link lá para eles Foi baixarem e assim que a tal. gente se conheceu. O primeiro contato Isso. você já me presenteou e eu fui muito impactada por essa história. Que bom, que bom, eu fico feliz. Então, para as mães, eu escrevi esse e-book justamente para as mães e como forma de agradecimento por tantas pessoas que me ajudaram. O que eu tenho para dizer para as mães em geral é que assim, eu experimentei uma coisa que poucas pessoas experimentam. Eu experimentei o que é solidariedade. A gente ouve falar em solidariedade, mas quando a gente experimenta é muito diferente. Porque assim, às vezes as pessoas nos dão as coisas, nos dão dinheiro, nos fazem um favor, mas é nítido que elas querem alguma coisa em troca, né? Às vezes a pessoa te dá dinheiro, mas ela quer controlar a sua vida. Às vezes a pessoa ela te dá um presente, mas ela faz questão, ela te prende aquele presente, ela faz questão que você use aquilo, né? Agora, solidariedade não, ela é pura, ela é humana, né? Então, assim, eu tive a oportunidade de experimentar o que é solidariedade na prática, né? E foi uma experiência muito gratificante. Então, essa é a mensagem que eu deixo para as mães, né? É que vocês olhem para os seus filhos e toda vez que for reprimir, toda vez que for reclamar, né? Ah, essa criança, ela é isso, ou essa criança é aquilo. Também, sabe, olhe para as outras mães que têm filhos que têm que carregar em cadeira de rodas, que têm que limpar uma tráqueo, que tem. Gente, e a gente olha para o nosso filho perfeito, assim, então a gente só tem que agradecer. Agradeça pelo seu filho estar bem, respirando, com saúde. Se fizer bagunça, agradeça pela bagunça também. E vai ter fases e tudo vai passar, né? E a gente precisa ter essa percepção, né? Tudo vai passar e vão se tornar bons profissionais, bons seres humanos, porque aí a gente tem certeza que a gente fez o nosso trabalho, né? Hoje nas redes sociais, você me encontra em todas as redes sociais por de professora, né? Prof. Débora Martins. E o meu trabalho é voltado a treinamento e desenvolvimento. É isso. Oh, muito obrigada, Débora. Muito obrigada a vocês que ficaram com a gente até agora. Curte, compartilha o nosso episódio. E nas redes sociais nós estamos como @maternando.no.divan. Obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau.